Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no Olympic Birds. Meu nome é Maria Clara e nessa aula aqui, para encerrar com chave de ouro o assunto dos telescópios, nas aulas passadas, a gente viu os tipos de telescópios, refrator e refletor, e as características de distância focal e aumento. E assim, eu recomendo que você dê uma olhada nas aulas anteriores. E se você já viu, então essa é a aula perfeita para encerrar. Nessa aula, a sétima aula, a gente vai lidar com as montagens e equipamentos, ou seja, acessórios de um telescópio. As montagens são essenciais para o telescópio para um pleno funcionamento, ou seja, na hora da observação e na hora da astrofotografia, assim como seus acessórios e equipamentos. Então, para começar, a gente vai aqui com a lente buscadora. O que é a lente buscadora? É justamente como o seu nome diz, ela busca ali a área do céu para que a lente objetiva, ela com um determinado aumento, ela já encontre ali o objeto. Então, é uma pequena luneta auxiliar de baixo aumento e amplo campo de visão, montada na estrutura do telescópio e alinhada com sua óptica, permitindo observar a mesma área do céu com menor ampliação, facilitando a localização de objetos ao oferecer uma visão mais ampla como referência. Então, por que ela é alinhada com sua óptica? Quando você vai utilizar um telescópio, você busca o objeto, por exemplo, se você quiser observar uma cratera da Lua, você vai ter que achar a Lua primeiro. Então, você utiliza a buscadora, certo? Você aponta o telescópio para a direção da Lua. Aí você utiliza a buscadora porque ela tem um maior campo de visão ali do céu. Então a Lua vai parecer menor, de modo que você mover no telescópio não vai causar um movimento tão brusco na buscadora. Então você centraliza, depois que você achar a Lua, você centraliza na buscadora e você parte para a observação através da lente ocular, que ela utiliza a lente objetiva. Então, a partir disso, você, alinhada com a buscadora, você consegue achar o objeto no centro da lente ocular, do campo de visão da lente ocular. Então, é importante que numa observação você tenha certeza de que a buscadora esteja alinhada com, com o eixo do telescópio, certo? Então, ela facilita muito durante as observações. Os filtros também são importantíssimos para as pessoas que querem uma observação mais profunda. Então, eles são componentes posicionados no caminho da luz, geralmente na parte traseira do ocular ou na tampa frontal do telescópio, com a função de bloquear parte da luz. Então, pode-se, por exemplo, utilizar um filtro neutro para diminuir a intensidade de objetos muito brilhantes, mas também filtros de cor para destacar determinados objetos que aparecem predominantemente naquela cor. Alguns filtros eles deixam passar somente uma pequena fração da luz que é emitida por algumas moléculas, tornando assim possível a observação isolada de estruturas de objetos astronômicos constituídos somente por essas moléculas. Então, um filtro neutro ele reduz a intensidade da luz que passa e o filtro de cor ele vai destacar objetos específicos. Então, a gente tem aqui o focalizador. O focalizador é um suporte para o ocular colocado na posição de foco do objetivo, permitindo ajustar a distância focal de forma estável, para que cada pessoa encontre o ponto ideal de visualização na ocular. Esse ajuste ele vai variar conforme o tipo de ocular e também pode ser diferente para cada pessoa, adaptando-se às necessidades visuais de quem está observando. Por exemplo, uma pessoa que tem miopia e a outra não, elas vão ter pontos ideais de visualização diferentes. Então, por isso que é importantíssimo que você, tendo o seu telescópio, você tenha um focalizador para que torne mais confortável a sua observação. Porque o telescópio, ele vindo num determinado padrão, você consegue ajustar para que você consiga ter o seu ponto ideal de visualização. Então, difere para cada pessoa. E aqui a gente tem a nossa lente Barlow. A Barlow, geralmente os telescópios utilizam a Barlow 3X. Que significa isso? A gente vai ver agora. A Barlow é essencialmente um acessório modificador da distância focal da objetiva, sendo geralmente utilizadas para aumentar o aumento do telescópio. Então, a gente tem aqui o esquema de funcionamento, né, de uma lente Barlow. Então, a gente tem aqui
a representação de um telescópio que utiliza uma lente objetiva, certo? Uma lente convergente. Então, a Barlow ela é posicionada é uma lente divergente, de modo que ela vai divergir os raios de luz. Se ela vai divergir os raios de luz levemente, raios que estavam indo para convergir em um certo ponto, no foco da objetiva, eles vão divergir em uma distância maior, porque eles foram divergidos. Então, ali a gente vai ter o foco do sistema, que é justamente caracterizado pela distância focal da objetiva, ou seja, do sistema objetiva mais Barlow. Então, na aula passada, a gente viu que o aumento ele é dado pela distância focal da objetiva sobre a distância focal da ocular. Então, essa razão é importantíssima para obter o aumento. Então, perceba que se eu aumentar a distância focal da objetiva, então eu aumento o aumento do telescópio. Então, o aumento daquele telescópio vai aumentar. Mas lembre-se que os detalhes eles vão diminuir, porque a gente está lidando com a mesma potência de luz. Então, se a gente vai ter um maior aumento, então a luz ela vai se distribuir ali no nosso campo de visão, certo? Então a luz ela vai perder brilho, vai perder detalhes importantes que pode ser importante, por exemplo, quando você está analisando as crateras da Lua. Então, resumidamente, a gente tem que a Barlow ela vai modificar a distância focal do objetivo. Consequentemente, isso ocasiona o aumento no aumento do telescópio. E aqui vale uma informação importante que eu acho muito legal de vocês saberem, que é um telescópio Schmidt-Cassegrain, ou no Maxitov-Cassegrain, o espelho secundário acaba por funcionar como uma Barlow, e por isso a distância focal do espelho primário desses telescópios é multiplicada por um dado fator, em geral entre 4 e 6, obtendo um sistema de distância focal muito longa no tubo muito curto. Então, um funcionamento bem interessante da Barlow é justamente nos telescópios Schmidt-Cassegrain ou Maxitov-Cassegrain, que a gente viu na nossa aula de tipos de telescópio. Então, prosseguindo, aqui para as montagens. A montagem ela é a estrutura que suporta o tubo e movimenta-se em determinados eixos para posicionar um telescópio. Então, por exemplo, a gente tem a luneta, um binóculo, por exemplo. Então, o eixo de rotação desse binóculo é nós mesmos, porque a gente vai movimentar ele. Mas muitas vezes, quando se lida com astrofotografia, a gente precisa fazer fotos de alta exposição para poder captar melhor a luz do objeto que a gente está apontando o nosso telescópio. Então, às vezes, utilizar nós mesmos, às vezes não, na maioria dos casos, utilizar nós mesmos como um apoio para a luneta ou para o binóculo, por exemplo, não é a situação ideal. Então, a gente tem as montagens, elas já vão ter eixos ali de rotação, no qual a gente vai posicionar o telescópio e o telescópio ele vai poder se movimentar de acordo com esses eixos. Então, a gente tem aqui, primeiramente, a montagem alta-azimutal. Perceba que esse alta vem de altura e zimutal vem de azimuth. Se você viu as aulas de astronomia de posição aqui do canal, você vai com certeza já vai ter dominado esse assunto. Esse tipo de montagem possui dois eixos de movimento, altura e azimuth. Ela é mais prática e já vem ajustada para cada local, mas não permite a instalação fácil de sistemas de acompanhamento. O que seriam esses sistemas de acompanhamento? Seriam motores que vão ajudar a rotação, o telescópio a rotacionar sozinho. Por exemplo, você está fazendo ali uma foto de longa exposição apontada para uma determinada estrela, mas essa estrela ela vai se movimentar na esfera celeste. Perceba que ela vai se movimentar em um círculo ao redor do Polo Norte. Então, pode ser, na maioria das vezes, que você não esteja no Polo Norte para fazer essa observação. Para você facilmente acompanhar essa estrela através de uma montagem alta-azimutal. Então, como funciona a partir da altura e do azimuth, como você pode ver aqui nessa esfera celeste,
não vai permitir fácil que um sistema de acompanhamento motor ele faça com que só a partir da altura e do azimute o telescópio ele consiga acompanhar aquela rotação da estrela, que vai ser ao redor do Polo Norte e não ou do Polo Sul, e não, por exemplo, ao redor do zênite, que seria mais cômodo para uma montagem alta-azimutal. Então perceba que aqui a gente vai ter a partir do norte na direção nessa direção aqui a gente vai ter o nosso azimute e a nossa altura. Então a gente tem aqui o esquema de uma montagem alta-azimutal. Então perceba que esse eixo principal permite a movimentação no sentido do azimute, que é o ângulo horizontal, partindo do norte no sentido do leste, sul, oeste e chegando novamente ao norte. Para fazer esse movimento, esse eixo é montado aqui na vertical. Então perceba que a gente tem ali nosso eixo azimute, ele vai estar ali verticalmente, então com um ângulo de 90 graus em relação ao horizonte. E a origem deve estar posicionada rigorosamente no norte verdadeiro, para contar a medida de graus a partir do norte, de acordo com a definição de azimute. Enquanto o eixo secundário ele vai permitir movimentos no sentido da altura, verticalmente, entre o horizonte e o zênite. Então perceba que aqui vai ter um eixo, né, de rotação instalado no telescópio, de modo que ele faça esse movimento aí da altura, como está indicado na figura. E aqui a gente tem a montagem alta-azimutal em forquilha. Perceba aqui no desenho ao lado, é como se fosse um garfo, certo? Então, perceba que ali vai ter um movimento livre para altura e para azimute, certo? Então, perceba que é bem mais leve e estável do que as montagens equatoriais do mesmo tamanho, porque o peso fica bem centralizado. Ela vai permitir o uso de peças menores e deixa a construção bem mais barata. E a única parte de difícil acesso é a região do zênite, certo? Então, o ruim da montagem alta-azimutal é justamente a região do zênite, certo? Que fica justamente no topo das nossas cabeças. Então, a gente tem aqui a nossa montagem equatorial. Percebe que equatorial você pode fazer uma relação com o Equador, porque envolve justamente o Equador celeste, que a gente vai ver a seguir. Então, essa montagem possui dois eixos que movimentam-se sobre as coordenadas celestes equatoriais, ascensão reta e declinação. Então, a montagem equatorial ela é alinhada com o eixo da Terra, permitindo assim que se utilize um simples motor para que o telescópio acompanhe o movimento dos astros devido à rotação da Terra. Essa montagem ela vai possuir dois eixos que movimentam-se sobre as coordenadas celestes equatoriais, a ascensão reta e a declinação. É uma montagem pouco prática para telescópios móveis, como a gente viu anteriormente, o alto-azimutal. Ele é só você posicionar ali, porque você não vai precisar ajustar nada. Mas no equatorial, cada vez que você posiciona o telescópio, você vai precisar posicionar os eixos de acordo com a posição geográfica e também de acordo com os pontos cardeais. Porque perceba aqui, o polo celeste norte ou sul, ele vai mudar de acordo com a latitude em que você se encontra. Então, aqui a gente tem o eixo primário, que é montado precisamente paralelo ao eixo terrestre. O que significa isso? Ele vai apontar para o polo celeste, e por isso que ele recebe o nome de eixo polar. Então, nesse caso aqui, ele está nomeado no esquema do telescópio como eixo da ascensão reta. Por quê? Ele vai justamente alterar. Quando você movimenta esse eixo, vai alterar a ascensão reta, por exemplo, do objeto para o qual você quer apontar. Então, o eixo secundário que a gente tem aqui, ele permite a movimentação no sentido da declinação, que vai ser representada aqui pelo eixo declinação, de 0 graus no Equador até 90 graus no Polo Norte e menos 90 graus no Polo Sul. Então, a gente tem aqui
A montagem equatorial germânica. Ela vai ser muito utilizada em telescópios longos e de pequena abertura, como os refratores, mas ela usa contrapesos, o que a torna mais pesada, exigindo assim suportes maiores e mais robustos, que é uma desvantagem quando se trata de telescópios muito grandes, porque telescópios muito grandes vão querer suportes grandes, então é um custo a mais. A gente tem aqui a nossa montagem equatorial inglesa simples. Ela também vai utilizar contrapesos e é mais estável que a germânica, mas é muito mais volumosa, exigindo cúpulas maiores. Perceba que, pelo fato dela ter dois suportes, um em cada lado, ela vai ter uma necessidade de ocupar um volume maior, certo? Então, a gente entra novamente nessa desvantagem, né, de volume e custo, tratando de telescópios a serem utilizados, por exemplo, em observatórios astronômicos em cúpulas. E a gente tem aqui a nossa montagem equatorial inglesa ao berço. Então perceba que aqui a gente tem a inglesa simples, que utiliza um eixo aqui, e a gente tem aqui a berço, que utiliza esses dois eixos aqui, esses dois lados. Então ela vai ser muito usada nas baixas latitudes pela boa estabilidade, mas pode impedir a observação da região do polo e vai limitar o uso dos instrumentos. E novamente ocupa muito espaço na cúpula. E a gente tem aqui a nossa montagem equatorial em forquilha. Ela vai exigir mancais maiores, certo? E mais pesados, devido à descentralização da carga e a flexão da própria forquilha, mas ela pode ser utilizada em cúpulas pequenas, já que libera muito espaço. Então, a gente tem aqui, justamente por ser uma montagem equatorial, ela vai ter essa descentralização do peso. E ela vai dificultar a observação de alguns pontos, como a região do polo, e pode limitar o movimento de declinação no sentido do polo oposto, ou seja, do polo que vai estar abaixo do horizonte. E é isso. Essa foi a nossa aula sobre as montagens equatorial e alta-azimutal. E a gente viu os principais acessórios, principais equipamentos que a gente utiliza quando vamos utilizar um telescópio. E é isso, muito obrigada.